O meu pastor é maravilhoso. Eu tenho como provar isso dentro das Escrituras. O meu pastor é maravilhoso. Eu posso levantar na congregação e testemunhar sobre este pastor que ele é maravilhoso. E você pode dizer como o irmão Nilson? Você pode dizer como o rei Davi? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Você pode dizer essas palavras? O meu pastor é maravilhoso, de acordo com as Escrituras, de acordo com a sua palavra, de acordo com testemunhos de grandes homens como o profeta Isaías, né? O profeta Isaías testemunhou, né? O seu nome é maravilhoso. O seu nome é maravilhoso. Então, o irmão Nilson hoje pode chegar e dizer para os homens da terra: o meu pastor é maravilhoso. E esse testemunho é tão verdadeiro que é o testemunho do próprio Criador mesmo falando. Ele não usou os seus profetas, ele não usou a ninguém, né? Quando o pai de Sansão, Manoá, pergunta o seu nome, ele disse: o meu nome é maravilhoso. Então, são coisas que a gente pode dizer e podemos provar dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. Porque nós somos testemunhas de Yoshua, nós temos que falar e mostrar nas Escrituras. Em João 10, o Senhor Yoshua diz bem claro na sua palavra: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O irmão Nilson vive em busca desse pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Guarda esta palavra. Guarda esta palavra. Você, ouvinte desta palavra, você pode testificar isso? Você pode dizer essas palavras? O meu pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você pode dizer estas palavras? Você nunca tinha pensado nisso, né? Você nunca tinha pensado nisso. Mas o irmão Nilson pensa todos os dias nesse bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Então, é isso. E esse pastor maravilhoso disse: eu sou conhecido das minhas ovelhas e elas me conhecem. É uma palavra maravilhosa. Eu aconselho que você leia o capítulo inteiro de João 10. Você vai aprender desse único pastor. Esse pastor que não é mercenário. Este pastor que é o nosso melhor amigo. Este pastor que nos ama. Esse pastor que perdoa, esse pastor que liberta, esse pastor que cura, esse pastor que tem um plano de salvação para as suas ovelhas. E na tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse vídeo aqui é mais para entendimento, para as pessoas entender a palavra de Deus, e algumas perguntas também que surgiu durante a semana.
Nós estamos aqui para responder e mostrar nas Escrituras, entendeu? Porque uma testemunha de Yehoshua tem que mostrar as coisas do Senhor Yehoshua para o mundo. Tem que defender o Senhor Yehoshua perante o mundo, entendeu? Isso é ser uma testemunha de Yehoshua. A pergunta primeira da semana é sobre Enoque. É uma pergunta difícil de responder sobre a vida de Enoque. Quem foi Enoque? Esse homem que a palavra diz que foi arrebatado para nunca ver a morte. Então nós vamos estar falando hoje, respondendo esta pergunta. Irmã ou irmão? É irmão que fez essa pergunta sobre a vida de Enoque. Vamos ler em Judas 14. Porque Judas só tem só um capítulo mesmo, né? 1:14. Vamos estar lendo aqui para nós entender um pouco sobre a vida de Enoque. Segundo estudiosos, segundo estudo, nos dias desse Enoque foram os dias mais difíceis de servir o Criador na terra. Enoque viveu os dias mais difíceis de adorar o Criador desde o princípio até o final. Foram um dia mais difícil, nós vamos estar falando. Por que, irmão Nilson, os dias de Enoque foram os dias mais difíceis? Entendam. E esse Enoque, com o seu corpo físico, agradou tanto o Criador, a ponto do Criador arrebatá-lo para nunca ver a morte. Porque ele adorou, ele buscou, ele resistiu à fé naqueles dias. Vamos estar lendo aqui algum pouco de Enoque que nós temos, vamos passar para você, iniciante, que está iniciando a fé que uma vez foi entregue aos santos. Vamos ler aqui, Judas 1:14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estão ouvindo? Então essas são as palavras do livro de Judas sobre Enoque. Mas, irmão Nilson, qual a dificuldade que Enoque teve nos seus dias? Como que Enoque conseguiu agradar o Criador nos seus dias, a ponto do Criador arrebatá-lo e dizer na sua palavra, arrebatado para nunca ver a morte. Entendeu? Vamos lá. Esse Enoque nos seus dias, ele teve a dificuldade daqueles seres estranhos que envolveu a terra, aqueles seres que não eram humanos, mas eram seres estranhos, chamados aqueles anjos, aqueles gigantes, aqueles nefilins. Segundo a história, diz que eles batiam nas pessoas e matavam as pessoas. Entendeu? Eles batiam e matavam as pessoas. As pessoas, de medo desses seres estranhos, desses gigantes, desses nefilins, as pessoas se ajuntavam a eles, entendeu? Mas o que Enoque fez nesses dias? Enoque não foi covarde, porque a palavra diz que os covardes não têm parte com o Criador. Os covardes não têm parte no reino de Deus. Não é assim que está escrito? É assim que está escrito. Então, Enoque resistiu esses seres estranhos que se levantou na terra lá no princípio, entendeu? Enoque
resistiu com a doutrina do Criador. Enoque foi um testemunha de Yehoshua naqueles dias. Entendeu? Essa é a história. Entendeu? Baseado em livros, em história, até mesmo no livro de Enoque, você vai ver que Enoque foi uma resistência naqueles dias. E essa resistência de Enoque agradou o Criador. Agradou muito o Criador, a ponto do Criador levar Enoque para o seu reino, para a sua glória, nesse corpo físico que Enoque viveu na terra. E o Criador ainda falou mais: você está sendo levado para o céu, Enoque, para nunca ver a morte. Você é diferente dos homens da terra. Você resistiu essas coisas estranhas, esses anjos caídos. Vocês já imaginaram que coisas estranhas? Anjos em forma de homem, sem o Espírito do Criador. Vocês já imaginaram que coisas estranhas viviam na terra? Nos dias desse Enoque, nos dias desse Noé, entendeu? Homens que resistiram ao pecado, resistiram às coisas estranhas desses gigantes que batiam nas pessoas e matavam as pessoas, segundo relato, segundo testemunho. E hoje a terra não está diferente. A terra está cheia de gigantes. Entendeu? Esses gigantes são esses falsos pastores que se intitulam e pregam outra fé que não é a fé de Israel. Eles se intitulam, entendeu? Como os cães, entendeu? Que na vida física, o pastor físico de ovelhas, ele usava os seus cães e os seus cães tinham serventia. Mas na vida espiritual os cães não têm serventia. Na vida espiritual os cães não prestam. Na vida espiritual os cães seduzem os homens da terra à perdição. Esta é a palavra do Criador sobre a vida de Enoque, sobre a vida desse homem que, num corpo físico, num tabernáculo de carne, ele agradou o Criador, ele viveu para o Criador, ele resistiu esses cães daqueles dias. O irmão Nilson convida pessoas a resistir esses cães que prega contra os mandamentos do Criador, que prega contra as festas santas do Criador, que prega contra o nome sagrado do Criador. O irmão Nilson convida pessoas a resistir a esses cães. Não se acovardar a esses cães. Não se aliar a esses cães desses dias presentes que estamos vivendo. Palavra boa, a palavra de Enoque, né, irmãos? É boa para o santo, mas para os covardes não é uma palavra boa. Para os cães, a vida de Enoque não é uma palavra boa. Porque Enoque representa a resistência. Hoje estamos diante de gigantes que construíram a sua vida na mentira, que não ajuntaram tesouro no céu, ajuntaram tesouro na terra para enganar pessoas. Estão ouvindo? Essas são as palavras, essa foi a resposta da pergunta: quem foi esse Enoque? Esse Enoque, podemos testemunhar hoje, foi a resistência do Criador na terra nos seus dias. Resistiu e foi vencedor, porque foi trasladado ao céu para nunca ver a morte. Essas são as palavras. E a sabedoria do Criador, irmão Nilson, a sabedoria, irmã, a sabedoria do Criador, que não é a sabedoria dos homens. Sim, irmã, a sabedoria do Criador não é a sabedoria de homem da terra. A sabedoria do Criador começa
Lê lá em Provérbio 9, 10. O temor do Criador é o princípio da sabedoria. Então não existe sabedoria do Criador se nós não temer ao Criador. Não existe sabedoria do Criador se nós não estiver com o Criador. Se nós não estiver com o Criador, nós vamos negar a sua manifestação na terra. Nós vamos negar, como diz a palavra. Ninguém diz que Yehoshua é o Criador se não for pelo Espírito do Criador. Estão ouvindo? Nem o Espírito confessa. Todo Espírito que não confessar que Yehoshua veio em carne não é o Espírito do Criador. Entendeu? Então essa é a sabedoria do Criador para os últimos dias. Outra pergunta. Por que tem tantas religiões? Só pergunta difícil essa semana. Tem tantas religiões porque as pessoas deixaram o Criador. As pessoas deixaram o ensinamento do Criador. As pessoas já não temem mais o Criador. Porque, como a pergunta anterior, se temesse o Criador, teria sabedoria na sua vida. Tem sabedoria aquele que teme ao Criador. Agora, por que tantas religiões? O que Paulo pregou lá aos Gálatas? Se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, seja anátema, seja mentira, seja loucura. Entendeu? É por isso que tem tantas religiões. E muitas dessas religiões é baseado o quê? Baseado em visões de anjo. Entendeu? Se o anjo hoje aparecer para você, ele tem que trazer o quê? Ele tem que trazer a base. O que é a base? A base é Israel na terra. Israel é a base do Criador na terra. E o que é a base do Criador na terra, irmão Nilson? A base do Criador na terra é leis, preceitos e mandamentos. E a unicidade do Criador. São as 4 coisas que sustentam Israel na terra. Leis, preceitos, mandamento e a unicidade do Criador. São os preceitos que sustentam Israel na terra. Então, se o anjo aparecer para você e não trazer essa base, esse anjo não é de Deus. Esse anjo não é do Criador. É mais uma religião. É mais um engano na terra. É mais uma coisa ridícula e feia na terra. Porque trair o Criador é uma coisa horrível, é uma coisa feia na terra. Se esse anjo que parecer para você não trazer a base, Israel tem a base do Criador na terra, que são essas 4 coisas que o irmão Nilson já disse, né? Leis, preceitos, mandamento e único Deus. Esta é a base do Criador na terra. Israel tem a base do Criador na terra. Então é por isso que tem muitas religiões, a base de quê? De sonhos, de visão de homens e até mesmo a aparência de anjos, né? Contrariando as escrituras. Voltando a Enoque de novo. Enoque resistiu a esses anjos caídos, com outra doutrina, com outra palavra, com outros ensinamentos. Era um anjo, mas sem o Espírito do Criador, até um anjo torna-se mentiroso. Entendeu? Agora vocês imaginam os homens da terra sem o Espírito do Criador. Ele vai negar aquilo que é sagrado. Ele vai negar primeiro a base do Criador, né? Que é leis, preceitos, mandamento e o único Deus. Entendeu? Ele vai ser o quê? Ele pode ser até como se diz lá, um descendente de Ló, né? Um descendente, um amonita lá. Ele pode até se aproximar do Criador, mas ele não vai aceitar a fé de Israel, a fé que uma vez foi entregue ao santo, entendeu? Ele não vai
ele não vai aceitar o concerto que o Criador fez com Israel, de acordo com o Salmo 147, os 2 versículos últimos, né? O que o Criador fez com Israel, não fez com nenhuma nação da terra. É assim que está escrito. É assim que está escrito. E você, os cães da terra, você que participa com os cães da terra, você não pode mudar o versículo do Salmo 47. Os 2 últimos versículos, né? O concerto que o Criador fez com Israel, não fez com nenhuma nação da terra. Entendeu? Então são as palavras que a testemunha de Yehoshua tem que mostrar para os habitantes da terra. E o que irá acontecer com Israel no final? No final, todo Israel será salvo, como está escrito na palavra. Não fui eu quem escrevi a palavra, entendeu? Não é o irmão Nilson que escreveu a palavra, mas o irmão Nilson tem a obrigação de mostrar para vocês a palavra de Deus nesses últimos dias, né? Vamos estar lendo Romanos 11 e 26. Aonde está Romanos 11 e 26? Aqui, numa Bíblia normal, essa Bíblia que você tem aí na sua casa, que enfeita a sua estante, né? Entendeu? Se for só para enfeitar a estante, eu creio que você também está perdendo o seu tempo. Mas a Bíblia tem que ser lida, tem que ser questionada, tem que ser anunciada nesses últimos dias. Vamos ver quem é o Israel e o que vai acontecer com Israel. Romanos 11, 26. Ó. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Entendeu? Assim todo Israel será salvo. Entendeu? É o irmão Nilson que está falando, que está inventando aqui? Hã? Não, o irmão Nilson não inventa nada. Se o irmão Nilson inventar, ele é mais um enganador, mais um falso profeta, entendeu? Mais um traidor na terra. Mas o que o irmão Nilson falar, o irmão Nilson tem que mostrar nas escrituras, porque é assim que uma testemunha de Yehoshua tem que fazer, né? Uma testemunha de Yehoshua, o quê? Defende o evangelho do Senhor Yehoshua na terra. Defende o Senhor Yehoshua na terra. Parece loucura, mas é verdade. Aquele ladrão da cruz que fez tanto mal, mas as suas últimas palavras foi em defesa do Senhor Yehoshua. Preste atenção, moradores da terra. Preste atenção. Aquele homem foi um homem mau na terra, um homem que fez maldade, mas as suas últimas palavras foi em defesa do Senhor Yehoshua. E o que o Senhor Yehoshua disse para ele? Hoje mesmo está comigo no paraíso. Vamos estar encerrando aqui esse vídeo. Fica grande, a gente começa a falar das bênçãos do Criador e não vê a hora passa. E tem pessoas que muitas vezes não gostam de vídeo grande. Fica com as palavras do nosso amigo, único pastor, Senhor Yehoshua. Esse é nosso amigo verdadeiro e ele insiste conosco. Cresça na graça e cresça no conhecimento. Amém.